7h42. Repita. 7h42. E nós recebemos aqui no estúdio Jovem Pan agora o senador do Paraná pelo Podemos, Oriovisto Guimarães. Bom dia, senador. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Mark. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Senador, temos vários assuntos para tratar nessa manhã, mas eu começo com um tema que está dividindo opiniões lá em Brasília. A possível reeleição dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O senhor, inclusive, endereçou uma carta com fortes críticas a essa suposta reeleição para o Alcolumbre. Qual que é o posicionamento do senhor? Bom, eu sou absolutamente contrário a essa reeleição, tanto do Davi Alcolumbre como do Rodrigo Maia. Todos os dois, ao meu ver, terminam os seus mandatos de uma maneira muito triste, deixando um legado na pauta ética o pior possível. Não é? Com a não aprovação do fim do foro privilegiado na Câmara, que está lá há 2 anos parado, e com a não aprovação da prisão em segunda instância no Senado, que eu luto por isso desde que cheguei lá, eu e mais cerca de 20 senadores, e o Davi Alcolumbre simplesmente não coloca em votação, como o Rodrigo Maia não coloca em votação o fim do foro privilegiado na Câmara dos Deputados. Fim do foro que já foi aprovado no Senado, mas que simplesmente pela vontade de um único homem, Rodrigo Maia, não é colocado em votação lá na Câmara dos Deputados. Olha só, senador, tem aqui inclusive a questão do foro privilegiado. O seu colega de bancada, Álvaro Dias, fez o forômetro, né, que faz a contagem diária de quanto tempo está parado esse caso lá. Por que é tão importante tirar da gaveta isso? Olha, Mark, a prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado mudam o Brasil. Eu não tenho dúvida de afirmar isso. Muda o país. Por que muda o país? Olha, é como se fosse um poderoso desinfetante. Você vai desinfetar a política nacional. Veja o que acontece. Nós temos dezenas de deputados federais, dezenas de senadores com 1, 2, 3, 5, 8 ou mais processos por corrupção que estão parados no Supremo Tribunal Federal. O que é que se criou nesse país? O que é o foro privilegiado? O foro privilegiado, para quem não sabe, é uma coisa muito simples. Eu sou senador, muito bem. Eu sou deputado, muito bem. Então o juiz de primeira instância não pode me julgar. Um juiz como era o Sérgio Moro não pode me julgar. O juiz de segunda instância, como aquela turma de Porto Alegre que condenou o Lula, não pode me julgar. Quem é que pode me julgar? Só os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu posso cometer falcatruas, eu posso fazer um monte de indecências e eu não sou julgado, eu não posso ser sequer processado só lá no Supremo Tribunal Federal. Mark, tem cerca de 50 mil pessoas que têm foro privilegiado no nosso país. É uma vergonha, é uma prova de subdesenvolvimento, é uma prova de que nós somos uma república de bananas, onde uma casta de privilegiados, o nome já diz, foro privilegiado, pode fazer o que quer, pode abusar do povo, pode, enfim, desrespeitar a população, e só o Supremo pode julgar. E o que acontece lá no Supremo? Nada. Não acontece nada. Os processos não andam. Você veja, por exemplo, a Lava Jato condenou centenas de pessoas aqui. Quem que o Supremo condenou? 1 ou 2 nesses anos todos. Isso precisa acabar. A hora que acabar isso, você vai ter todos os corruptos que estão lá, tanto na Câmara como no Senado, tendo que responder processos na primeira instância, aonde serão condenados. Já em seguida serão condenados em segunda instância. Sendo condenados em segunda instância, tem a lei da ficha limpa. Eles têm que sair da política, não pode mais ser candidato. Então isso limpa a política. Por isso que eu digo que é um desinfetante necessário que muda o Brasil. E tem um homem só, Rodrigo Maia, que está segurando isso, e o Álvaro fez bem ao fazer essa marcação de quantos dias está lá. Aliás, o projeto foi do Álvaro Dias no Senado, foi aprovado por unanimidade no Senado, e na Câmara simplesmente o Rodrigo Maia engavetou. É uma vergonha. E esse homem ainda fala em reeleição. Senador, desculpa, Mark, mas a sensação da audiência, e é bom fazer essa pergunta para o senhor, porque o senhor realmente fala. O senhor acredita que isso seria uma autoproteção do Rodrigo Maia?
Claro que sim. Ele mesmo tem processo. Os parentes dele têm processo. Na Lava Jato, inclusive. Então, todo mundo sabe disso, isso é público e notório. É proteção dele. E olha, isso é uma coisa que, indo para lá, eu pude ver de perto, pude ver pelo lado de dentro. E que eu quero alertar a população. Tem muita gente que diz que é favorável ao fim do foro privilegiado. Quando vocês, repórter, colocam um microfone e uma câmera na frente do parlamentar, eu sou favorável ao fim do foro. Eu sou favorável à prisão em segunda instância. Estão mentindo. Não são favoráveis coisa nenhuma. Se todo mundo fosse favorável, já teria sido aprovado. Tem muita gente lá que não é favorável. O único partido que tem a coragem de dizer que é contra a prisão em segunda instância é o PT. Eu admiro o PT porque é o único partido que assume: nós não queremos prisão em segunda instância. Todos os outros dizem que querem sim a prisão em segunda instância. Só que é mentira, não querem. Senador, a gente imagina bem porque o PT é contra a prisão em segunda instância, né? Pois é, o maior também imagina. Lava Jato. Mas pelo menos tem a coragem de admitir, né? Não, entendi. Senador, ainda sobre esse assunto, saiu a notícia revelada pelo jornal O Globo ontem, que o ministro Dias Toffoli, ao apagar das luzes da sua gestão lá presidente do Supremo, mandou arquivar 12 inquéritos que haviam sido abertos a partir da delação de Sérgio Cabral lá no Rio de Janeiro. As investigações haviam sido autorizadas pelo Edson Fachin, mas ele enviou os casos à presidência do STF para serem redistribuídos porque entendeu que não tinham relação com a Lava Jato. O Toffoli fez o quê? Arquivou tudo. O que o senhor acha dessa ação? Olha, é muito difícil, Mark, eu me pronunciar especificamente sobre um processo sem conhecer profundamente esse processo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Supremo, de um modo geral, não tem feito outra coisa ultimamente, principalmente naquela turma que está o Fachin, que está o Celso de Mello, que está o Gilmar Mendes, o Lewandowski o Lewandowski e a Carmen Lúcia. O Celso de Mello ficou doente, ficou 2-2. O que aconteceu? Você tinha a Carmen Lúcia e o Fachin mantendo a posição, que é a posição de afirmar todas as ações da Lava Jato, e você tinha sistematicamente o que do outro lado? O Lewandowski e o Gilmar Mendes negando a Lava Jato. 2-2 é pró-réu, não é? Então anularam aí vários casos, e a tendência seria anular a própria condenação do Lula, permitindo que ele viesse a disputar de novo. Felizmente o Celso de Mello voltou, parece que agora esse perigo está um pouco afastado. Mas olha, hoje o que a gente tem é um conluio de alguns ministros do Supremo com vários parlamentares, aonde um diz pro outro assim: olha, você não faça lava-toga aí, você não aprove o fim das decisões monocráticas, você não tome nenhuma atitude, Senado ou Câmara, contra o Supremo, e o Supremo não toma nenhuma atitude contra vocês. Isso é mais uma excrescência gerada pelo tal do foro privilegiado, porque o Senado e os parlamentares que têm processo ficam reféns do Supremo, e o Supremo faz o que quer. Senador, agora sobre isso é importante: a única maneira constitucional de você censurar algum ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. Só os senadores podem fazer isso, aprovar, quem sabe, uma investigação que termine o impeachment. O que falta para o Senado investigar, por exemplo? Eu vou ser bem claro aqui: o Gilmar Mendes, que faz uma live com terroristas do MST, que chama o exército de genocida, e nada lhe acontece. O Deltan, por muito menos, foi censurado por falar que o Renan Calheiros é corrupto. Agora o Gilmar faz tudo isso e parece impune. O que acontece? O que o Senado não vai para frente com esses processos? Olha, Marco, uma coisa que o povo precisa entender é o seguinte: o Senado é um conjunto de 81 pessoas e tem regras para funcionar. E nessas regras tem um presidente. Esse presidente tem o poder da pauta. É o presidente do Senado, sozinho, ele, indivíduo, Davi Alcolumbre, no caso, que diz assim: esse assunto entra em pauta. Ou diz assim: esse assunto não entra em pauta. E não há nada que se possa fazer. Nós estamos tentando desesperadamente mudar o regimento do Senado. Estamos lutando por isso, e talvez a gente consiga um dia. Até agora não conseguimos. O Davi Alcolumbre, simplesmente nós assinamos. Eu assinei a CPI da Lava Toga. Eu assinei pedido de impeachment de Gilmar Mendes. E daí? Simplesmente o Davi Alcolumbre engavetou. E agora quer se reeleger para ficar mais 2 anos fazendo mais do mesmo, né?
É isso que o povo precisa saber. Você se elege senador. Eu, particularmente, fiquei muito desapontado quando cheguei lá. Eu esperava ter muito mais poder do que eu tenho. Meu poder é muito pequeno, é 1/81, eu tenho um voto, eu tenho a chance de fazer discurso. Eu fico feliz que eu não posso falar com a população e explicar isso. Eu disse como candidato, estive aqui nessa rádio e disse, olha, vou voltar aqui para contar depois, estou voltando. Mas o fato é o seguinte, o presidente faz, agora com a pandemia então, Marca, agora tá do jeito que eles gostam. Se me permite eu fazer uma afirmação aqui, a pandemia afetou profundamente a saúde da democracia brasileira. Porque no Senado nós tínhamos comissão de Constituição e Justiça, comissão de Economia, comissão de Educação. Tudo isso com a pandemia foi suspenso. O poder se concentrou mais ainda na mão do presidente. Nós só temos reuniões virtuais de plenária, não tem mais reunião das comissões e ele faz o que quer. Está fazendo o que quer. E por isso eu não duvido que ele coloque para votar essa PEC que a Rose Freitas fez a pedido dele, que é para mudar a Constituição e permitir que ele seja reeleito. E daí a importância da população se mobilizar, falar com seus senadores e com seus deputados para impedir essa excrescência que estão tentando fazer. Senador Oruvis Guimarães, do Podemos. Senador, outro assunto importante é a prisão em segunda instância. Como é que está isso? Pois é. Olha, Marco, eu fui eleito em final de 2018. Assumi em fevereiro de 2019. Sabe qual foi a primeira PEC que eu propus lá? Prisão em segunda instância na Constituição. Aquele tempo ainda era para ter prisão em segunda instância porque o Supremo entendia assim. Mas eu já tinha medo. No início de 2019 eu já tinha medo que o Supremo mudasse o seu entendimento. Eu digo, olha, nós temos que colocar isso na Constituição. Fiz uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, para colocar na Constituição que a prisão se daria a partir da condenação em segunda instância. Essa PEC caminhou, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Ela estava para ser votada no Senado. O Davi Alcolumbre, mais um monte de gente na época, olha, vamos fazer um projeto de lei. Até o Sérgio Moro falou comigo nessa época, eu acreditei muito nele nisso. E ele estava bem intencionado, como eu também estava. A PEC vai ser muito demorada e tal, vamos fazer um projeto de lei. Tem um projeto de lei do senador Lazier Martins do Rio Grande do Sul, aprova muito mais rápido o projeto de lei 166. Então tá bom, se é para aprovar mais rápido, vamos fazer por projeto de lei. A minha PEC saiu de pauta, entrou a do Lazier Martins, que era um projeto de lei. Não passou um mês, Mark, o Davi Alcolumbre apareceu no plenário dizendo assim, não, agora projeto de lei não. Agora vamos fazer uma PEC que está lá na Câmara. A PEC da Câmara vai chegar e nós vamos aprovar. E até hoje ela não chegou. É mais um joguinho de empurra. Aí veio, em março desse ano veio a pandemia, só sessão remota. Aí é que a coisa não foi mesmo. Então, não há nada sobre prisão em segunda instância, tudo parado e nós vamos ter que continuar brigando até não sei quando. Mas um dia nós vamos ter que ter essa prisão em segunda instância na Constituição brasileira. Senador, rapidamente, em 30 segundos, o pessoal está falando muito aqui. O senador está dizendo que não pode fazer nada, eles estão indignados assim, querem entender melhor isso. Então quer dizer que o senador que pode, por exemplo, apresentar um pedido de impeachment ou de investigação sobre um ministro, não faz nada porque o presidente não deixa, eles não entenderam isso. Pois é, então eu vou explicar de novo. Assim, você é senador. Você pode, para você apresentar um pedido de impeachment ou uma lava-toga, primeiro, você não pode apresentar sozinho, eu visto quero, não. Ela nem entra, ela nem é protocolada. Você precisa ter o apoiamento de pelo menos 27 senadores, tá? Que é 1/3, que são 81. Aí você vai lá, conversa com um amigo, conversa com outro, você consegue as 27 assinaturas. Nós conseguimos as 27 assinaturas para a CPI da lava-toga. Aí você pode protocolar isso. Aí ela tem que entrar na pauta. Para entrar na pauta, a mesa do Senado, que é o presidente, mais o secretário-geral, o vice-presidente, tem que deliberar sobre essa entrada na pauta. Quem controla essa mesa é o presidente. E ele empurra isso com a barriga. É exatamente isso que está acontecendo na Câmara dos Deputados, com o fim do foro privilegiado. Está lá há quanto tempo na gaveta do senhor Rodrigo Maia e ele não põe para votar. Lá, deputado, não são 81, são 513. E o Rodrigo Maia sozinho pode mais que todos eles. Essa é a verdade. Senador, o Muda Senado, grupo do qual o senhor faz parte, vai disputar a mesa? Quem que é o nome do Muda Senado para disputar a mesa da Câmara, a presidência do Senado?
Olha, eu não sei se o Muda Senado vai ter um candidato a presidente. O Muda Senado são cerca de 20 senadores. Para eleger um presidente, você precisa ter pelo menos 41 votos. Eu acho muito difícil que a gente consiga. Nós temos bons nomes. Álvaro Dias, Lazier Martins, tem vários senadores que poderiam perfeitamente ser o presidente do Senado. Mas nós não temos apoio do PMDB, nós não temos apoio do PSD, nós não temos apoio da maioria, nós não temos apoio. A maioria quer que as coisas continuem como estão. Se o Davi Alcolumbre, eu vou dizer para a população ficar mais triste um pouco, se o Davi Alcolumbre conseguir essas manobras e for candidato novamente, eu acho que ele é imbatível. Eu não vou votar nele, óbvio. O Muda Senado não vai votar nele, mas a maioria vai. Então é por isso que o Muda Senado não adianta nem lançar candidato, porque não vai ganhar. O que ele pode fazer é compor com algum outro candidato que se comprometa com a pauta ética, por exemplo, como o fim do foro privilegiado, como a prisão em segunda instância. É essa a nossa tendência, para ser um pouco mais prático. Não adianta sonhar com a presidência, porque nós não temos a menor chance. Senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, o senhor tem 30 segundos para falar com os paranaenses. Eu quero dizer aos paranaenses o seguinte: as dificuldades de fazer esse país um país decente, eu entrei aqui no seu programa, Marcos, você estava falando da roubalheira na Câmara Municipal. Se você mudar para Brasília e for comentar o Congresso, você não vai ter grandes dificuldades. Muito parecido as coisas que você falou aqui que acontece lá. E tudo isso acontece por falta de uma lei mais dura, de uma lei que funcione. E para isso precisa acabar com o foro privilegiado e precisa ter prisão em segunda instância. Não podemos perder a esperança. Não podemos perder a esperança e temos que aprender a votar bem. Temos que cada vez que ter uma eleição, pesquisar o currículo do candidato, saber o que ele fez na vida dele. Não preste muita atenção no discurso dele, não. Olhe mais a biografia. As pessoas são muito aquilo que elas fazem e não aquilo que elas falam, não é? Mas eu continuo com esperança e vou trabalhar muito até o último dia do meu mandato para a gente tentar mudar a cara desse nosso país. Senador Oriovisto Guimarães, até uma curiosidade agora, senador, pouca gente sabe, o senhor retorna aqui à rádio, que o senhor já foi proprietário aqui da FM Independência, né? Depois a família Petrelli acabou assumindo a direção da rádio, mas o senhor já foi proprietário aqui. Isso deve fazer o quê? Já uns 30, 40 anos? Exatamente. É verdade, sim. Senador, agora para terminar mesmo, eu senti uma certa tristeza no senador. O senhor está arrependido de virar senador da República? Não, arrependido não. Isso nunca. Muitos momentos, como tudo na vida, eu fui empresário minha vida inteira, tive momentos que eu estava muito triste, que a empresa ia muito mal, mas tem muitos momentos que a empresa vai muito bem, que você fica feliz. O país não é diferente, você mesmo noticiou aí, de vez em quando o Rodrigo Maia faz alguma coisa boa, né? Esse auxílio mudança, essa pouca vergonha, quando eu fui eleito eu já denunciei isso, já me neguei a receber. Parte dessa decisão dele agora se deve a essa minha denúncia lá de trás, porque todo mundo recebia, ninguém falava nada. Eu não recebi e denunciei. Isso deu muita repercussão e agora está sendo já parcialmente cancelado. Devia ser cancelado 100%. 8:01. Repita. 8:01. Essa conversa com o senador Oriovisto Guimarães continua agora na tela da RIC Record TV. É só você colocar no canal 7 aqui em Curitiba ou no canal da RIC TV aí na sua cidade para continuar acompanhando. Tempo estourou tudo aqui, Tê. Vambora, né? Fechou. A gente tá de volta amanhã cedinho, 7 horas da manhã aqui na programação da Jovem Pan.